E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e hoje nós vamos voltar com a nossa playlist A Partida da Semana, em que eu quero analisar com vocês uma partida sensacional que foi jogada entre o Grande Mestre espanhol Davi Anton contra o Grande Mestre russo Alexander Grischuk. Essa partida ela foi jogada nesse torneio suíço que foi realizado há uma semana, mais ou menos duas, pela FIDE junto com o Chess.com na Inglaterra, na Ilha do Homem. Esse torneio foi um torneio absurdo de forte, reuniu ali os melhores jogadores do mundo. Para ter uma ideia, esse torneio ele estava tão forte que nas últimas mesas do torneio tinha jogadores de 2.650 de rating. Eu lembro que em uma rodada, não lembro se foi a penúltima rodada, eu vi o Rodstein, que tem 2.670 de rating, ali nas 5 últimas mesas do torneio. Então era um torneio extremamente forte, o torneio estava muito duro mesmo, porque esse torneio ele deu uma vaga pro torneio de candidatos. Então, por isso que tinha tantos jogadores fortes jogando. Então, tava jogando o Magnus, tava jogando o Caruana, Aronian. E quem venceu o torneio foi o chinês Wang Hao. O Wang Hao, que é um jogador muito forte, tem mais de 2.700. Na verdade, foi uma surpresa para mim ele conseguir vencer esse torneio. Mas daí ele conseguiu a vaga para o torneio de candidatos, né? E a melhor partida que eu vi nesse torneio e nos últimos dias é essa partida que eu vou analisar agora com vocês, que é a partida do Davi Anton de Brancas contra o Grischuk. Então bora lá começar a análise dessa partida. Então, o Davi Anton, que tá de brancas, ele é um jogador muito criativo, então sempre ele tá com alguma ideia original nas aberturas, no meio jogo consegue encontrar alguns sacrifícios posicionais, então é um jogador que tem um estilo de jogo bem interessante e é um jogador bem perigoso também. Então ele começou com uma inglesa, ele começou com o lance um C4, o Grischuk respondeu com E5, então assim... O Grischuk dispensa comentários, né? Grischuk tá no top 10 do mundo há muitos anos. É um dos jogadores que eu mais admiro, assim, se vocês pegarem partidas do Grischuk, vocês vão encontrar partidas do Grischuk dando aula em todo tipo de posição. É um jogador extremamente forte. Então, aqui E5 jogou o Grischuk, G3. Então, na inglesa, as brancas querem... na maioria das posições jogar com G3 e bispo G2 para controlar as casas centrais E4 e principalmente D5, que o peão de C4 ele já está controlando a casa D5. É como se o branco jogasse aqui uma siciliana com cores invertidas. Então aqui jogou o cavalo F6, bispo G2 e o Grischuk fez aqui bispo C5, que não é um lance assim tão usual nesse tipo de posição. Geralmente as pretas jogam, por exemplo, com D5, como acontece numa siciliana, abrindo a siciliana, por exemplo, CD5 e agora cavalo por D5. Só que nessa partida, Grischuk jogou bispo C5, já não é um lance tão comum, então o Davi Anton respondeu com cavalo C3 e agora veio C6. Então qual é a ideia das pretas com esse C6? As pretas querem jogar D5 para ficar assim com o centro de peões. Então aqui as brancas fizeram cavalo F3. Um lance que seria muito natural aqui também para o branco seria o lance E3, com a ideia de poder responder o D5 com D4, também lutando pelo centro. Mas aqui veio o cavalo F3, E4 e aqui cavalo H4. Ao invés de cavalo H4, se o branco jogasse com cavalo G5, então D5, CD5, CD5 seria uma opção jogar essa posição também, mas eu acredito que o cavalo H4 seja ainda mais preciso, porque aqui o cavalo não tem muitas casas, mas tudo bem, talvez ele tenha que voltar para H3, depois F4, seria uma possibilidade jogar assim com o cavalo G5. Só que teria que também considerar algumas complicações aqui, porque, por exemplo, nesse momento tá ameaçando um lance como o bispo por F2, então é um lance que também levaria para posições complicadas, o cavalo G5. Mas o Davi Anton ele jogou com o cavalo H4 e agora ele ameaça jogar o cavalo por E4, só que o cavalo H4 ele ficou com poucas casas e dependendo da posição ele pode levar um G5 e ficar completamente sem casas.
Então o Grichuk faz aqui D5, que faz todo sentido, né, para pegar o centro, controla a casa F5 e já cria a ameaça de jogar G5 ganhando uma peça. Então C toma D5, C toma D5 e aqui as brancas fazem D3, que faz todo sentido lutar pelo centro, tentar abrir a posição, porque se, por exemplo, as pretas fazem E toma D3, então dama por D3, e assim já consegue uma casa para o cavalo de H4, e o branco começa a pressionar o peão isolado das pretas em D5. Mas é agora que começa as complicações dessa partida, que o Grichuk faz um lance cavalo G4, que ele cria a ameaça de jogar cavalo por F2 e também cria a ameaça de jogar G5. E parece que o preto está inclusive ganhando nessa posição. Mas acontece que depois de roque jogado pelo Davi Anton G5, aqui vai começar todas as complicações da partida e é interessante como que o Davi Anton vai conseguir encontrar ideias muito fortes para jogar essa posição. Então G5, o cavalo ele não tem casa, o cavalo de H4. Então as brancas fizeram D4, atacando o bispo de C5, bispo E7, novamente o cavalo de H4 ele continua sem casa, e agora o branco faz H3. Então são os lances mais fortes aqui das brancas, o branco precisa fazer algo para contra-atacar aqui também. E é interessante ver que essa posição é uma posição nova, tá? Então os dois jogadores estavam criando durante a partida, então é bem provável que os dois estavam fora do book, assim, não tinha nenhuma preparação, nenhuma teoria por trás desses últimos lances aqui. É uma posição nova essa. Então jogou aqui H3 e nesse momento o Grichuk ele faz um lance que é duvidoso. Porque se, por exemplo, ele volta o cavalo para H6 nesse momento, com a ideia de ganhar a peça, na verdade o cavalo H6 não ameaça nada, porque não dá para tomar em H4, porque está caindo em H6. Então, por exemplo, depois de um lance como dama B3, o branco ele tá melhor nessa posição, porque não é fácil defender o peão de D5, porque se jogar bispo E6, tá caindo em B7. Então aqui H3, o Grichuk jogou cavalo por F2. Então a ideia dele é que ele vai tomar o peão de F2 e depois recuperar a peça tomando em H4. Mas aqui talvez fosse mais forte jogar com G por H4 direto. Então, por exemplo, H toma G4 e agora cavalo C6. Já desenvolvendo as peças, por exemplo, dama B3, bispo E6, dama B7, torre C8. E é uma posição muito confusa essa, só que o preto conseguiu desenvolver todas as peças, tem as ideias de jogar H toma G3 também. É uma posição com chances para os dois lados, não é fácil avaliar essa posição. Mas essa seria a melhor possibilidade das pretas. Depois de cavalo por F2, as brancas seguiram com torre por F2, então agora G por H4, dama B3, já atacando o peão de D5, então H toma G3, e agora que o Davi Anton ele faz um lance bem forte nessa posição, então é um lance que eu acho um lance profundo esse, que tem bastante a ver com cálculo de variantes, que agora ele faz o lance torre F4, que eu acho que é o lance mais forte da posição. E por que ele faz esse lance o torre F4? É preciso ver aqui o que poderia seguir no caso de torre F1, que eu acho que é o lance mais natural da posição, deixando a diagonal do bispo de C1 aberta. No caso de torre F1, as pretas poderiam seguir, por exemplo, com cavalo C6, então dama por D5, bispo E6, e agora se tomar em E4, jogar dama por E4, as pretas podem jogar dama por D4. Assim, recuperando o peão, ficando com a posição bastante equilibrada. Na verdade, eu acho que é inclusive mais fácil de jogar de pretas essa posição. Por exemplo, depois da troca das damas, esse peão de G3 ele incomoda bastante, começa a surgir algumas ameaças das pretas. Então, pensando nessa variante do torre F1 direto, com o peão de D4 caindo, o Davi Anton fez torre F4. Porque agora, se segue com cavalo C6, dama por D5, bispo E6, é possível jogar dama por E4 e o peão de D4 está defendido. Por isso, do lance torre F4. Então esse lance ele foi encontrado assim de uma maneira bem concreta, usando o cálculo de variantes. E aqui o Davi Anton jogou de uma maneira muito precisa. Torre F4 é o lance mais forte da posição. Então cavalo C6,
dama toma D5. Se agora tomar em D5, então cavalo por D5 já ameaçando o cavalo C7, ameaçando o peão de E4. O branco está com muita vantagem aqui. Se jogar cavalo por D4, tá caindo F7, tem dama por F7. Então aqui o Grichuk, ele jogou F5, defendendo o peão de E4. E a posição ela começa a virar um caos aqui, porque nenhum dos reis está seguro. É uma posição totalmente desequilibrada, né? Uma posição bem difícil de jogar. E agora depois de F5, Davi Anton faz bispo toma E4, sacrificando a peça. E a ideia dele é que se jogar F por E4, ele tem um dama H5 cheque. E aqui era um momento muito crítico da partida, que o Grichuk tinha que escolher entre aceitar esse sacrifício do bispo em E4, ou então trocar as damas, jogando dama por D5. E aqui ele tomou a decisão errada, porque ele deveria ter simplificado, jogado dama por D5, bispo D5 e agora bispo D7, com a ideia de rocar grande. Provavelmente o branco está um pouco melhor nessa posição, mas é uma posição bem complicada, é uma posição que ainda vai ter muito jogo. Mas o Grichuk, ele achou que dava para tomar a peça em E4. Então seguiu bispo por E4, F por E4, dama H5 cheque e rei D7. Então vamos tentar entender por que o Grichuk tomou essa peça, né? Por que ele achou que o branco não teria compensação assim pela peça? Provavelmente ele viu alguma variante como, por exemplo, dama F5 cheque e agora rei C7, que daí ele consegue escapar com o rei lá para lá da dama e ele tá ameaçando a dama em F5, então ele foge com o rei com ganho de tempo e provavelmente ele imaginou que dava para escapar com o rei numa posição como essa. Talvez ele tenha considerado um lance como D5 também e achou que dava para escapar com o rei. Mas acontece que depois de dama H5 cheque, rei D7, aqui que vem um lance que eu acho muito forte mesmo do Davi Anton, que ele simplesmente continua desenvolvendo as peças. Ele faz um lance bispo E3, com a ideia de poder fazer D5, trazer a torre para D1, colocando mais peças em jogo. Então o que ele fez aqui foi um sacrifício posicional, um sacrifício pelo ataque, porque ele não recupera o material imediatamente, né? Ele não dá mate imediatamente, só que ele tem um ataque muito forte. Esse rei das pretas aqui no centro, ele não vai sobreviver, mas vai ser muito difícil de defender a posição das pretas. E se a gente olhar o material, tudo bem, o branco está com uma peça a menos nesse momento, mas o preto não consegue colocar nem a torre de A8, nem o bispo de C8, nem a torre de H8 em jogo. Essas peças não jogam. Então, nesse momento, é como se o branco ele tivesse com vantagem material aqui, que ele tem mais peças em jogo. Então, é importante aqui considerar esses fatores dinâmicos, que o branco tem muito mais peças jogando nesse momento. Então, essa avaliação do Davi Anton que foi muito boa mesmo, ele compreender que dava para simplesmente tirar o bispo e seguir com o ataque. E aqui o ataque das brancas ele é praticamente decisivo. Seguiu com dama G8, então D5, cavalo D8, cavalo por E4. Então já começa a ter várias ameaças diretas ao rei das pretas. Então depois de cavalo E4 veio dama G6 e agora dama E5. Já cria ameaças como, por exemplo, jogar D6 em algum momento, ou então torre C1 para torre C7. E não está claro como que as pretas fazem para consolidar a posição, para fazer valer essa vantagem material. Como eu disse, as peças não jogam. Então aqui veio o cavalo F7 e agora o arremate aqui das brancas, o lance decisivo mesmo. O Davi Anton faz o lance torre por F7, sacrificando ainda mais material. Então dama por F7 e agora torre C1, com a ideia de jogar com torre C7. E aqui não tem defesa nessa posição, porque se, por exemplo, jogar um lance como bispo D8, tá levando um cavalo C5 mate imediatamente. Então, jogou torre C1, torre F8, e agora depois de bispo G5, o Grichuk, ele abandonou, porque não tem como defender todas as ameaças. Então a ameaça direta mesmo é essa ameaça de torre C7 seguido de bispo toma E7 ou torre por E7. E aqui o branco ele tem um ataque decisivo, né? Por exemplo, se aqui novamente jogar bispo D8 tá levando o cavalo C5 mate
E se jogar um lance como bispo toma G5, então tem dama C7, rei E8 e cavalo D6 mate. Entrou numa rede de mate aqui o Grischuk, não tem como escapar, então depois de bispo G5, as pretas já abandonaram. Então essa partida aqui, galera, é a partida da semana. Achei essa partida genial, a maneira como o Davi Anton jogou, principalmente essa avaliação dele de que dava para jogar simplesmente um bispo E3, desenvolvendo as peças, continuando com o ataque, e a compensação pela peça era muito grande. O Grischuk acabou falhando, né, naquele momento, né? Ele deveria ter trocado as damas e ficado um pouco pior, mas ainda dava para jogar a posição. Pessoal, então essa é a nossa partida da semana, espero que vocês tenham curtido e deixem aí nos comentários o que você achou dessa partida, da vitória do Davi Anton, beleza? Vamos encerrando por aqui então e até o próximo.